política monetária, a partir de agosto, já começa a olhar para 2025, né, secretária? Defasagem de 18 meses. Agora, é óbvio que essa discussão entre o equilíbrio entre o fiscal e o monetário, né, tem hoje uma conotação política muito forte. E eu fico me perguntando, ouvindo essa retórica sobre, por exemplo, quanto um ponto percentual na taxa Selic custa X bilhões de reais e tal, como se a política monetária tivesse que considerar a política fiscal ali, ou ela não tem nenhuma, o Banco Central não tem nenhuma ingerência sobre a política fiscal. Aí eu faço a pergunta ao contrário. O governo, quando determina a sua política fiscal, deveria, então, pensar também na inflação, o impacto que gera para a inflação, porque hoje uma das grandes discussões dos economistas é, olha, o juro não cai mais por causa do fiscal, mas o Banco Central não tem ingerência sobre o fiscal. O governo não deveria, portanto, considerar o impacto da sua política fiscal sobre a inflação para ajudar o Banco Central? Quer dizer, o Banco Central faz tudo sozinho e a política fiscal segue o seu curso. Não, eu acho que ele tem que levar sim. Acho que você tem momentos em que o apoio do setor estatal para a demanda agregada tem que ser maior ou menor. Isso tem que ser levado em consideração. Mesmo agora com a economia crescendo muito, ou mais do que esperado? Tem algumas, assim, o crescimento econômico está sendo muito bom, mas ele não está sendo puxado está sendo puxado pelo agro fortemente, né? Você tem ali na indústria até uma retração, né? E você não tem um consumo das famílias crescendo tão fortemente assim. Por oferta, né? Não por demanda. Exato. Então, assim, ele é relativo aqui. E pensando nesse ano, acumulado até esse ano, nós estamos com um resultado primário equilibrado, 0-0. Então, neste semestre, por hora, não há uma pressão da política fiscal sobre a economia. Isso é número. Agora, a política monetária, ela custa, sim, e ela impacta o fiscal. Ela não é totalmente estanque. Os maiores crescimentos da dívida pública brasileira, eles não aconteceram em momentos de déficit público, aconteceram em momentos de política monetária. No final da década de 90, houve o maior crescimento da dívida pública brasileira e não foi decorrente de déficit público, nós tínhamos superávit primário. Não foi de gasto, né, secretário? Foi de reconhecimento de dívida que ninguém sabia onde estava. Ela foi decorrente... Muito esqueleto nesse processo. Ela foi decorrente, no final dos anos 90, a dívida pública cresceu por conta da ancoragem do câmbio fixo. O governo esticou ao máximo a paridade cambial. O governo assumiu as dívidas dos estados, secretário. E a dívida pública subiu para caramba. Não, mas imagina... Os bancos estatais. Tudo isso é verdade. Estou falando no final da década de 90. Quanto a dívida pública... Não, o processo de assunção da dívida foi em 97. Isso. Já é final da década de 90. Olhem a variação da dívida pública de 98 a 2000. Olhem, esse é o número, está disponível. Quanta taxa de juros era no Brasil naquele período e por que ela era? Porque era por conta da ancoragem cambial e ela teve um impacto. Não, o senhor tem razão, eu concordo. E eu não estou fazendo juízo de valor de que isso é correto ou incorreto. Estou dizendo que é número. Ninguém pode negar que teve. Então, assim, tem processos que eles impactam. Assim, ela não é tão linear um para um como muitas vezes se coloca. Nós tivemos aqui na pandemia taxa de juros reais negativa com um déficit público brutal. Acontecemos. E aí é óbvio que a trajetória da dívida se manteve estável. Um pequeno crescimento. Porque as políticas elas foram combinadas para gerar um resultado. Então, assim, elas não são tão simples assim. Como eu digo, assim, há uma simbiose entre a política fiscal e a monetária. É verdade, eu posso gerar superávit de 5% do PIB. Se a política monetária tiver uma taxa de juros real mais elevada, vai ser muito difícil você conseguir equilibrar a trajetória. Então, essas coisas elas se relacionam. Assim. A política monetária ela tem que usar seus instrumentos necessários para controle da inflação. Mas a balança do custo-benefício dela tem que ser discutido. E eu não estou dizendo isso no sentido que tem que olhar, ela tem que ser menor ou maior a Selic. A Selic tem que ser o que é necessário para garantir a trajetória da inflação dentro do regime de metas. O Conselho Monetário Nacional define uma meta, a autoridade monetária tem que ir lá e cumprir o seu papel. Eu confio e acredito nisso também. Só estou dizendo que ela não é estanque, ela impacta sim, e ela tem um impacto relevante em muitos momentos sobre... Então, quanto mais ela demorar, mais resultado primário vai ter que ser gerado. E esse balanço, assim, muitas vezes, não é simplesmente uma pressão de demanda sobre a economia que obriga o Banco Central a atuar. Mas, assim, em alguns momentos vale sim essa regra. O que eu estou dizendo assim, que o governo tem que levar em consideração na política fiscal como está a demanda agregada, eu acredito nisso também, e a política monetária também tem que, na minha opinião, também fazer o balanço de riscos e o impacto de um pouco
do balanço entre a parcimônia e o custo fiscal que isso gera e que depois também impacta, porque quanto maior a trajetória da dívida, ele realimenta o processo de expectativas e desancoragem, e aí você realimenta o processo inflacionário. Então, elas são muito relacionadas, né? Eu acredito que a política monetária tem sim que seguir seu curso, mas ela tem impacto sobre a trajetória da dívida, ela não é simplesmente neutra em relação à trajetória da dívida, ela impacta uma parte importante. Hoje um terço da nossa dívida é 100% atrelada à Selic, e isso gera um impacto inegável. Do nosso lado, tem que se buscar cada vez mais o equilíbrio fiscal e a geração de superávites que permita manter uma trajetória adequada da dívida e tentar, como o ministro diz, harmonizar a política fiscal e monetária para ter uma política econômica consistente aí ao longo do tempo, e eu acho que isso está caminhando. Eu sei que as emoções aí estão à flor da pele, mas nós estamos aqui na iminência de um processo um feliz processo de convergência das metas, das trajetórias de inflação para dentro das bandas, aqui do regime das metas que foram estabelecidas, e aí você tem condições da autoridade monetária em algum momento começar um processo de relaxamento. Se não vai ser em agosto, vai ser em setembro, enfim, é uma decisão que aí eu prefiro não opinar.